Paz amado, paz amada, Deus abençoe. Hoje, dia 20 do desafio de leitura bíblica, colocando aqui no dia. Hoje, Gênesis 49 e 50 e Mateus, do 13 ao 31 ao 58. Hoje nós vamos finalizar o livro de Gênesis, né? Você que esteve conosco aí, no 49 você vai ver as bênçãos sobre a vida de Jacó e seus filhos, né? E o finalzinho ali, a morte de Jacó, e ele abençoando aí a descendência de José. E o 49 vai informar aí sobre esse evento aí, sobre a questão das bênçãos. Onde você está aí? Vamos finalizar? Vamos orar. Finalizar, não, vamos iniciar. Senhor, glória te damos, Pai, por este momento, por esse entendimento, por podermos mais uma vez estar debruçados diante da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque temos essa liberdade. Mais uma vez, nos conduz conforme a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então aqui no comecinho, né, a gente vai ver 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouro. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Então, eis que Jacó aí, depois de abençoar José, colocando aí Manassés e Efraim, fazendo parte aí da sua descendência, aqui ele vai juntar os demais filhos, como se ele fosse puxar ali um testamento. Vai ser agora, eu vou juntar todo mundo, vem galera, eu vou falar aí sobre vocês, o que vai acontecer daqui para frente, o que vai ser da nação de Israel, né? E aí a palavra vai dizer futuro sobre as 12 tribos, né? Que a gente sabe disso, né? Mas eles não tinham essa noção, né? Mas aí vai vir a bênção sobre todos os filhos. E aí, chegando todos ali, os primeiros 3 filhos, né? Vai dizer, os 3 filhos de Jacó: Rubens, tu és meu primogênito, né? Minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e o profanaste, subiste à minha cama. Então aí os 3 primeiros filhos, deixa eu ler os 3 primeiros filhos, Rubens, Simeão e Levi, que são os filhos, deixa eu ver aqui, Simeão, o verso 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No meu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Então aqui a palavra vai dizer sobre as faltas graves que alguns dos filhos tiveram e que lá na frente tiveram consequência na vida deles. A semeadura, a gente planta, a gente colhe em algum momento. E aqui cada um dos filhos estava colhendo devido a atos que eles tiveram lá no começo da vida deles, né? O primogênito aí, Rubens, perdeu o direito à primogenitura por causa da imoralidade que ele cometeu com a família. Ele profanou o leito do seu pai. O que foi isso? Ele deitou com Bila, lembra?
lá em Gênesis, lá no começo, se você quiser voltar. Ó, 35, versículo 22, vai dizer assim, ó. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubens que se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Então aqui ele se deita com ela. Você acha que ele ia deixar barato? Não. Ele não deixou barato, não. Ele lembrou. Então a tribo de Ruben não teve destaque na história por conta disso, né? Já Simeão e Levi, né, eles foram penalizados, por quê? Por causa dos atos cruéis dos irmãos lá com os filhos de Siquém, lembra dessa história? Lá em Gênesis 34, a tribo de Simeão acabou se tornando uma das menores tribos. Então, ó, Gênesis 34, se você voltar, para você ver você vai ver que ele foi para cima daqueles homens, né, com a intenção de circuncidar aqueles homens, porque eles haviam pegado a sua irmã, Diná, mas a ideia era circuncidar, mas na verdade o que eles fizeram? Eles mataram. Verso 30, vos afligistes, me fizeres odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo vós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, serei destruído eu e minha casa. E eles ainda que tentaram defender, mas você ia querer que a gente deixasse, que eles tivessem abusado da nossa irmã? Mas o pai não esqueceu, não. O pai não esqueceu desse episódio. E ele lembrou aqui, né? A tribo de Simeão foi citada posteriormente como uma tribo que não recebeu a herança separada da terra prometida. Os descendentes de Simeão, apenas alguns, entraram no território de Judá. E Simeão também não recebeu o direito no território da terra prometida. E os da tribo de Levi, eles foram espalhados pela terra toda. Todos os territórios, todos os locais, né? A tribo foi separada para o sacerdócio, né? A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas eis que essa tribo não teve aí também um destaque, a não ser que eles eram levitas, né? Esse foi o destaque da tribo de Levi. Mas por conta disso aí, parou-se aí. Onde nós estávamos? Verso 8. Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Depressa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrarás o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira. Mais excelente, lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas, e os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Judá, a tribo de Judá foi a mais importante aí na história bíblica. Judá é comparado a um leão, né? Figura de força, de coragem, de ousadia. Então, aí essa questão de ousadia, de coragem, remete à realeza. Então, realmente,
A tribo de Judá, ela veio da linhagem do Messias. A tribo de Judá também é da linhagem de Davi. Então, de Judá descendeu tanto o Cristo, o Messias, quanto o próprio Davi, né, que veio a ser o segundo rei de Israel. Judá se tornou patriarca, né? Fala que o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre os seus pés. Então, mostrava que realmente ele seria o mais importante, né? Ele queria enfatizar isso. Jacó, seu pai. Próxima tribo. Aqui nós já falamos, a primeira tribo, a tribo de Rubens. Segunda tribo, tribo de Simeão. Terceira tribo, tribo de Levi. Quarta tribo, tribo de Judá. Quinta tribo, tribo de Zebulon. Vai dizer, Zebulon habitará nas praias dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Então, a palavra vai dizer aí que Zebulon se beneficiou aí estando no porto, né? Nos mares. Então, ele é um comerciante aí no território marítimo. Tá aí nesse pedaço. Verso 14 vai dizer: Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho. Cerviz, né? Vai dizer aí que a tribo de Isacar era uma tribo fortona, né? Vigorosa, de ossos fortes, né? Se você é grandão, se você é brutão, então o melhor trabalho para você é o trabalho de serviçal, né? Você tem um porte físico para isso. Não somente pelo porte físico, né? Mas aí vai dizer que ele viu que o repouso era bom e a carga e a terra era deliciosa, e baixou os ombros da carga. Só que ele viu que o lugar era bom e ele vai se acomodar. Primeiro eles eram uma tribo de serviço, de trabalho, mas eles vão ser subjugados, aí a palavra diz. Talvez fala também da questão do temperamento deles, de se acomodar, serem acomodados. E aí realmente aconteceu isso, né? Vai dizer que a tribo de Isacar, lá na frente, ela vai ser expulsa pelos cananeus, porque eles não vão se prontificar e eles vão ser subjugados. E a gente também vai ver isso em Juízes, lá em Baraque, mas isso aí tá mais para frente, depois a gente vai falar sobre isso. Então, cuidado aí que a gente faz, deixa de fazer, em vez de se impor, visto que eles eram fortes, era só se impor. Mas não, a terra tá boa, o lugar tá legal, vou ficar tranquilo aqui de boa. E aí eles acabaram sendo subjugados. Agora a bênção dos filhos das servas, né? Até aqui a gente falou dos filhos, agora a gente vai falar de Bila e Zilpa, as duas servas, né? De Lia e Raquel. Então, nós temos aí os filhos delas. Dan, né? A tribo de Dan. Julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan não foi, de fato, uma tribo. Apesar de pequena, né? Dan era muito agressiva. Dan é a tribo de Sansão. Então, Dan era uma tribo pequena, mas
essa tribo era agressiva. Vai dizer que... Eu não vou falar muita coisa, na verdade, né? Julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Lembra o que aconteceu com Sansão? Então, por mais agressiva que é a serpente, ela morde o calcanhar. E aí Sansão veio a cair, né? Também essa tribo veio a cair. A tribo de Gade vai dizer, verso 19, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Até aí. Eu só não colo aqui, porque não sei isso de cabeça não, tá, gente? A tribo de Gade profetizou sobre os perigos que seus descendentes seriam expostos. Então, a tribo de Gade, ela vai ser a tribo que ocupou o território dos Amonitas e dos Moabitas. Eram inimigos do povo de Israel. Então, aí, essa tribo de Gade, ela vai estar na retaguarda, vai estar aí na linha dos vizinhos, né? Mas vai estar no território inimigo. Tribo de Asser vai dizer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Nas bênçãos de Asser, Jacó profetizou sobre a fertilidade do território ocupado aí por eles. Na sequência, Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. A tribo de Naftali era ágil no aspecto militar. Era a tribo de Baraque, lá em Débora, a profetisa lá no livro de Juízes. Os militares de Baraque descendem dessa terra de Naftali. Verso 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhes dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, a qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, a qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos da profundeza, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Então, aqui, sobre a vida de José, vai falar dos dois filhos, José e Benjamim, agora. Os filhos de Raquel. Primeiro ele vai abençoar José. Vai receber aí o lugar direito, que era de Rúben, a bênção da primogenitura, sobre os seus filhos. Lembra a questão das mãos? Que ele trocou as mãos? Sobre Manassés e Efraim. A tribo de Efraim se tornou mais importante dentre as tribos do norte. Então, sobre a vida de José, vai vir aí a tribo, não tribo de José propriamente dita, né? Mas a tribo de Efraim. Essa tribo, sim, vai ser uma das tribos de Israel deixa eu até marcar aqui, para eu não me perder, que eu tô marcando as tribos.
Então aí, sobre essa tribo, ela vai receber uma grande bênção da parte do Senhor, ela vai ser importante. Aí, é lógico que a gente viu, né, que José também tinha bênçãos mesmo, né? Ele foi abençoado por Faraó, realmente não tinha como dizer que ele não tinha sido abençoado, tanto que Deus tinha feito. A gente fala, foi muito abençoado, mas só Deus sabe, né? E a gente que está acompanhando a leitura, o quanto ele teve que passar ali pela venda dos irmãos, pela humilhação de ser escravo, pela casa de Potifar, pela prisão lá em que ele foi jogado. Depois que ele passou pela prisão, ele foi esquecido pelo copeiro, o padeiro morreu. Depois o copeiro lembra de Faraó, lembra com o Faraó, né? Quando o Faraó tem um sonho, aí sim ele é chamado à presença de Faraó. Aí eu até brinquei na terça-feira, né? Que se ele tivesse sido chamado antes, ele falou assim: ó, quando você voltar lá, lembra de mim. Se José tivesse sido chamado antes, talvez o Faraó tivesse falado assim: ó, já que o padeiro morreu, põe esse cara aí para ser o padeiro mor, porque estamos sem padeiro e esse cara é bom. Então, no momento certo, Deus chama você para você ser exaltado. Aguenta o processo para você poder chegar no propósito. A gente quer receber as bênçãos, mas primeiro você tem que receber o processo. Entender, falar: Pai, eu aceito o processo da dificuldade, do momento de tribulação pela minha vida, para que eu possa receber lá na frente o propósito que o Senhor tem. Foi essa palavra de terça-feira, na terça da resposta. Né? Então, essa tribo aí foi uma tribo de grande referência a Deus. Depois a gente vê Benjamim, né? Que é o outro filho de José. O lobo que despedaça pela manhã, devora a presa à tarde e reparte o despojo. Benjamim é comparado a um lobo feroz. Embora a tribo de Benjamim seja pequena, tornou-se importante. Por quê? Porque é a tribo que descende de Saul, o primeiro rei de Israel. Pertencia a essa tribo. Desculpa. Então, eis aí as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai, quanto as abençoou, e cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Então, a gente parou na sexta, que é Isacar, sétima, que é a tribo de Dan, oitava, a tribo de Gade, nona, a tribo de Asser, décima, a tribo de Naftali, décima de Naftali, 11ª, Efraim e 12º, Manassés. Amém? Até aí. Mas não é Manassés que vai chamar Benjamim, tribo de Benjamim, a 12ª, tá? Não é Manassés a tribo, não. Mas aí vai ficar nesse sentido, tribo de Efraim, sim, mas a de Benjamim vai ficar como Benjamim mesmo, tá? E é isso, as 12 tribos. E aí a palavra vai continuar dizendo, né, as últimas instruções de Jacó até sua morte. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, e cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois disso, ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Menre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo que, em posse de sepultura, ali sepultaram Abraão e Sara. Sua mulher ali sepultaram Isaque e Rebeca.
sua mulher ali sepultei, Lia. E o campo e a caverna nele está comprado às tribos de Et, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Então, traz as últimas instruções de Jacó aqui, né? Depois das bênçãos que ele deu a cada um dos seus filhos, e reenfatiza mais uma vez, né, que ele tem que ser sepultado ali junto a Abraão, junto a Sara, junto a Isaac, junto a Rebeca, junto a sua primeira esposa, Lia, né? E ali, ao final, ele morre ali na sua cama. Capítulo de número 50 vai dizer a lamentação por José ao seu enterro. Então aqui a gente vai falar sobre o luto de Jacó. Então luto de Jacó não, luto de José. Jacó é quem vai morrer, Israel, né? Então José se levantou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Ó, um luto grande, hein? Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai. Depois voltarei. Então aí mostra a morte de Jacó, mostra José aí junto de seu pai, e mostra aí que eles são convidados, no caso dos egípcios, a embalsamar o corpo do pai. Esse processo aí cumprido de 40 dias e o luto que durou 70 dias. 110 dias aí, essa lamentação aí de José, esse período. Então, a gente sabe, pelo que a gente entende de história, né, que eles realmente embalsamavam. A gente tem as múmias hoje ainda nos museus aí para comprovar o embalsamamento, que é para conservar o corpo da pessoa, preservar ali o falecido, o indivíduo intacto, né? Para os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte, achavam que o corpo ali ele seria utilizado pela própria pessoa quando ela atravessasse ali eles falam que tinha um lugar onde a pessoa atravessava com um barco e ela tinha que ter 2 moedas sobre os olhos para ela poder pagar, para poder fazer essa passagem. Mas enfim, não era o caso de Jacó. Jacó não seria enterrado como as múmias, né? Não seria a intenção do embalsamamento não seria para isso, né? A intenção do embalsamamento ali foi para preservar o corpo, porque José ali era um daqueles que estavam à frente. Mas José não queria fazer os mesmos costumes dos egípcios, né? Ele pede autorização, depois de passar desses dias, para ele realmente sepultar conforme o costume dele, conforme o povo dele, não enterrar a múmia em si, né? E aí, verso 7, verso 6, fala que respondeu o faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Então, é isso que você quer? Pode ir.
pode sepultar o corpo do seu pai. E aí ele tem o seu pedido atendido prontamente. Visto que José aí tinha realmente confiança de Faraó, né? Visto tudo que ele fez, 14 anos ali servindo, administrando os recursos para que não faltasse, realmente ele era uma pessoa a se confiar. Ele acreditou, ó, pode ir lá, vai tranquilo, vai na fé. E aí fala, né, o verso 7, que José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na casa de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. Subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Então ali partiu todo o Egito, fez um grande cortejo aí, né? A gente vela o corpo, né? Ali eles estavam caminhando segundo aquele local, né? A terra de Macpela, que Abraão havia comprado. E eles seguiam aí com os membros da casa de José, com o pessoal de Jacó, com a galera lá de Faraó, muitas pessoas escoltadas por carros, por cavaleiros, né? Até aí, esse sepultamento aí em Canaã. E aí fala que houve grande lamentação, né? Eles ficaram 7 dias ali chorando também em um local, e depois o corpo prosseguiu para a caverna de Macpela para poder ser sepultado. Vamos lá. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso te chamou aquele lugar de Abel Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram no campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar seu pai. Então aí fala que os cananeus viram que estava acontecendo ali um enterro e eles também não interviram, né? Eles inclusive batizaram o lugar de Abel Mizraim. E aí José termina sepultando aí a seu pai com todos os seus irmãos, da maneira como ele havia solicitado. E aí a palavra continua, né? A generosidade de José com seus irmãos. Visto que o pai morreu, ele deu as orientações, mas podia ser que José ali agisse de maneira diferente, mas não. José não agiu de maneira diferente, ele agiu conforme seu pai havia orientado. Aí fala assim, ó, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora,
que se conserve minha gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquim, filho de Manassés, a quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram no caixão no Egito. Então aí, o texto que a gente leu do 15 para frente, vai dizer que os irmãos ficam com medo, né? Dele não cumprir a palavra, mas como eu falei, e ele, diferentemente dos irmãos, né? O comportamento, a integridade de José era diferente da dos irmãos. Da mesma maneira como lá, quando ele era governador, ele não fez mal aos irmãos, agora não seria diferente. As palavras de José eram as mesmas, né? Ele era um homem de palavra e ele conforta e tranquiliza os irmãos, falando: não vou fazer mal para vocês, não. Pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar por aqui. E não vou pagar mal com mal. Eu vou pagar mal com bem. Eu vou fazer o que diferente do que vocês fizeram, né? Infinita sabedoria aí de José. Deus usou aí para com ele. Para preservar também a família, né? O que vai adiantar? Partir para a briga. Não vai resolver nada. E aí, do 22 para frente, vai falar que José viveu 110 anos. Conheceu aí seus tataranetos da parte de Manassés. E aí vai dizer que a promessa vai permanecer sobre eles. E aí a promessa vai permanecer sobre a vida de José. E aí vai dizer também que ele vai pedir que os ossos de José sejam tirados do Egito. Vai finalizar ali com o corpo de José sendo colocado num caixão e sendo embalsamado, como é o costume dos egípcios, né? E a seguir a gente vai entrar no texto em Êxodo, vai falar de Moisés. Moisés que vai aí tirar os ossos de José do Egito. Mas isso aí é um texto mais para frente, para a gente poder ler. E aqui a gente finaliza o Gênesis. Então vamos agora para Mateus, capítulo de número 13, do 31 ao 58. A gente estava ontem, né, em Mateus 13, e a gente leu as duas parábolas, né? A parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. E agora no 31 a gente vai ver a parábola do grão de mostarda. Ele vai dizer assim, ó, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, o que ele quer dizer com essa parábola aí, né? O reino dos céus é um grão de mostarda. Quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, se transforma numa árvore.
vai falar sobre o crescimento e o domínio da igreja. A igreja ela vai crescer, vai parecer que é a menor de todas, mas posteriormente ela vai virar a maior de todas. Vai ser luz aí para os demais. Ambas as parábolas aí são profecias para o tempo para frente que está por vir, para o tempo em que Cristo estará com nós. Ele vai, porque aqui Cristo está com eles, está pregando com eles, mas no tempo que está por vir, que é o tempo de agora, a igreja cresceu, a igreja se multiplicou. Ela que era a menor, ela vai se tornar a maior, a ponto dela poder abrigar aí outras pessoas, né? A poder aninhar-se nos seus ramos. No sentido de que ela vai se tornar abrigo para todas as pessoas. Ela vai crescer de tal maneira que as pessoas não vão compreender. E foi assim que aconteceu, né? A igreja cresceu. Tamanho exagerado, vamos colocar assim, né? Além das expectativas, a igreja cresceu, se desenvolveu, se tornou tão grande, maior até que o Império Romano, né? Que era isso que as pessoas tinham como referência aqui no período de Jesus, que Roma era grande, mas a igreja cresceu a ponto de se tornar a maior. E a próxima parábola vai falar assim, 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E aí, mulher que escondeu 3 medidas de farinha. O reino dos céus é o fermento. Fermento aí usado como uma imagem do pecado e da corrupção, né? Na questão ali da Páscoa, a gente vê que a gente não passou pela Páscoa ainda, né? Mas em Êxodo a gente vai passar pela Páscoa. Vai falar que eles têm que fazer o pão, e fazer o pão sem fermento, com pressa, né? Com rapidez. Para logo, não tem que esperar, não, tem que ser para já. Então, o reino dos céus, ele é comparado ao fermento. Então, essa grande quantidade aí de farinha, ela provavelmente ela precisa de fermento. 3 medidas de farinha, para aquela época, ela seria cerca de 40 quilos de farinha. Então, daria um pão aí para muita gente, né? Para 100 pessoas. Então, seria enorme, né? Esse pão que essa mulher estaria fazendo. E fala que ele escondeu essas 3 medidas de farinha. Visto aí que a igreja, ela tem que ser anunciada para influenciar outras pessoas, mas que em algum instante ela terá que ser escondida. Assim foi. Em alguns instantes a igreja foi escondida, ela ficou ali para ser conservada, para não ser corrompida. O fermento vai remeter a isso, a corrupção, a impureza. Ela precisou ser escondida para ela não ser corrompida. E aí o 34 vai falar sobre o cumprimento das profecias. Todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas e sem parábolas. Nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, impedindo as multidões, foi Jesus para casa,
E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos no reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo o semeou. É o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Assim, porém, como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui vai falar a respeito do Apocalipse, né? Daqueles que se conservarem com a boa semente que Jesus plantou, se conservarem no seu coração íntegro, né? No seu coração limpo. Aqueles que não forem joio, né? Que o joio são os filhos do maligno que crescem no meio do trigo, no meio da igreja, o joio, pode ter certeza, haverá um momento dele ser separado. O joio vai ser separado do trigo. Aqueles que são vão ser separados dos que não são. Por um primeiro instante vai estar todo mundo ali no mesmo lugar, mas haverá um momento em que o joio, os falsos crentes, os filhos do maligno, eles serão separados, né? E aí vai dizer que ele vai ser lançado. Será o fim da era, será o fim de tudo. Eles serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vai haver o momento em que Satanás, né, vai recolher aqueles que são falsos profetas, falsos crentes. E lá haverá choro, as pessoas vão questionar, mas por quê? Por que disso? Por que aquilo? Mas o mundo há de se findar. E na hora 44 vai dizer o reino dos céus, outra parábola, né, no 44, é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa foi a parábola da célula de ontem, né, que a gente falou sobre vou de volta ao primeiro amor. Então, primeiro aqui vai dizer que vai ser lançado na fornalha aqueles que não são, mas vai brilhar junto, o destino daqueles que são com o seu vão estar junto à glória, vão resplandecer, vai brilhar como o sol diante do Pai. Né? E aqui o tesouro escondido, a parábola do tesouro do escondido, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O que é o campo? O campo é o mundo. Mas o homem aqui não representa o crente. Né? Em vez disso aqui, o homem deu tudo o que tinha para comprar o campo. Ué, se é um tesouro, como assim? Ele vai vender tudo que ele tem, né? Que contrapartida é essa? Ele vai vender, vai se desfazer de tudo? O homem, ele tem cuidado de não retirar o tesouro antes de comprar o campo. Então, ali, eles encontram um campo, tendo um tesouro, e primeiro ele vai comprar, vai pagar um preço, para aí sim, depois, ele poder desenterrar aquilo que estava escondido.
peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Diferente das outras parábolas que a gente leu, do joio, do grão, de mostarda e do fermento, aqui falava sobre a corrupção que vai existir no meio. Aquelas, né? Essa daqui vai falar quão importante é as pessoas, o povo, o reino de Deus, os seus filhos, né? Vai falar que cheio de alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Vai falar sobre Jesus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele deu tudo para poder comprar eu e você, o crente, para poder estarmos com ele, né? Nós somos o tesouro escondido no meio do campo. Eu e você somos o tesouro que está ocultado naquele campo. Aquela terra que tem que ser desbravada, que está ali no meio daquelas pessoas. Você pode não saber, mas você tem muito valor para ele, né? Com muito preço, ele comprou todos nós, nos ganhou, sua igreja. Nós somos o tesouro que ele tanto desejava. O verso 45 vai falar sobre a outra parábola, parábola da pérola de grande valor. Vai dizer, ó, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas. Novamente, Jesus aí é o comprador e o crente é a pérola. Eu e você, nós somos aí a pérola de grande valor que ele vai comprar, né? Pérola ali que anteriormente era um produto aí, hoje ainda, né? É um produto de muita dificuldade de se encontrar, mas ela é a coisa mais rara e mais linda que tem no mundo, né? A dificuldade para se produzir uma pérola. E para se encontrar realmente uma ostra que possui uma pérola. Mas fala que essa pérola ela tem grande valor, né? Para esse comerciante, vale a pena, valeu a pena morrer por ela. Assim Jesus fala, mostra que ele valoriza a cada um de nós, o quanto Jesus valoriza a cada um de nós. Que interessante, né? Compreender essas parábolas pequenas. A gente às vezes lê e passa batido, mas olha que interessante, as pérolas que nós somos para Deus. E por último, a parábola da rede de arrasto vai dizer que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Mais uma vez, a fala aqui Jesus sobre o fim de tudo, né? O momento em que o fim acontecerá e haverá tanto perversos e justos no fim do tempo, né? E nessa altura aí vão vir os anjos para poder separar a humanidade. Vai haver o julgamento final. Ele aí já não vai ser mais misericordioso, né? Vai ser o juiz e vai julgar a cada um de nós. E ele vai separar os que são dos que não são. E eles vão ser lançados na fornalha ardente. E 50, né? É até aqui. Não? Até o 58. Continuemos então. Mais uma parábola. Não. Agora, o entendimento dos discípulos, né? 51. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe.
Sim, os discípulos compreenderam, né, tudo aquilo que havia falado. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, assim, depois que ele instruiu cada um sobre o reino dos céus e o entendimento sobre a questão das coisas novas e coisas velhas, sobre entendimentos antigos e entendimentos novos, a nosso entendimento, a nossa sabedoria, a nossa mente tem que estar aberta para compreender coisas novas e coisas velhas. A instrução, o conhecimento está aí para cada um de nós, mas a gente precisa abrir a nossa mente para entender, né? Às vezes a gente acha que precisa ter muita escolaridade. Não, mas você tem que abrir a mente para compreender os ensinamentos dos evangelhos, os ensinamentos de Deus. Aquilo que era ministrado só a escribas, aqui é ministrado a cada um de nós, a cada um que se debruça sobre a palavra para poder compreendê-la. Basta você abrir aí a palavra para entender, tanto homens quanto mulheres, e se familiarizar com as escrituras. E aí, Jesus prega em Nazaré e é rejeitado, finalzinho aqui. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, a terra que ele nasceu em Nazaré, lembra? Ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam, dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós, todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, por mais que o filho do carpinteiro estivesse ali familiarizado com aquele local, com aquelas pessoas, né, tivesse crescido naquele lugar, e as pessoas conhecessem a infância de Jesus, eles os colocaram ali como alguém comum. Ele não pode ser o Messias, ele não pode ser o Cristo, né? Eles criaram um preconceito ali para com Jesus, por mais que ele estivesse falando ali com muito entendimento, né? Eles não acreditavam, eles não queriam crer, por mais que eles conhecessem, repetissem ali: mas ele não é filho de fulano, de Beltrano, de Ciclano, né? Conheciam a origem de Jesus, e eles estavam mais preocupados com a reputação da família, com as origens, com o que eles conheciam no passado, do que hoje, como Jesus estava se mostrando, né? Então não importava como agora Jesus já estava crescido e já estava entendedor, para eles isso mal importava. O que eles olhavam mesmo era quem Jesus era e não quem ele se tornou, né? Um homem feito entendedor da palavra. Então Jesus ali não teve uma boa recepção daquelas pessoas, né? Porque eles falaram: não é. Eles se mostraram céticos. E aí o profeta na sua casa, ele não tem honra. Eles ficaram escandalizados com eles. Infelizmente, né? Profeta na sua... Já ouviu esse termo, né? Profeta na sua casa não tem honra. E vai dizer que aí o próprio Jesus não realizou milagres. Mas os milagres não eram para se mostrar. Os milagres acontecem por conta da fé das pessoas. E as pessoas às vezes não entendem isso. Se você se mostra descrente, incrédulo, as coisas realmente não acontecem. As coisas acontecem de acordo com a sua fé. A fé que você tem em Deus. E é isso. Finalizamos hoje
mais um. E entendemos aí a respeito das parábolas que Jesus deixou para nós em Mateus. Amém? Vamos orar então para a gente poder finalizar. Pai, nós agradecemos mais uma vez por um momento debruçado pela sua palavra. Nós entendemos o quão importante nós somos no teu reino. O tesouro que o Senhor olha para nós e vê, por mais que nós não possamos enxergar da mesma maneira, sabemos que um alto preço foi pago e que hoje nós somos essa pérola, né? Aqueles que foram encontrados, cada um de nós que fomos achados, nós nos tornamos valiosos diante do teu reino. Nós nos tornamos algo precioso diante de ti e que nós possamos nos conservar da mesma maneira até o momento da sua vinda, do seu retorno, em que o joio e o trigo será separado. Nos ajuda, Senhor, nessa batalha, nesse dia a dia, nos conservar fiéis, nos conservar íntegros, conforme a tua vontade na tua palavra. Obrigado mais uma vez pelos seus ensinamentos e pelas tuas escrituras que falam ao nosso coração. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. E é isso. Seguimos então para o dia 21. Até a próxima.